obrigada, professora Débora. Super importante a existência, né, da Secretaria de Direitos Humanos da UNB, e agradecer também pela parceria, né, pela abertura e pelo apoio para esse evento que está acontecendo aqui hoje. E aí, dando continuidade à nossa programação, já estamos aqui com a presença do deputado Fábio Félix, daqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ele que está representando a Frente Parlamentar pela Educação Inclusiva, como eu disse, recém-criada e que está atuando aí nessa frente, para compor aqui com a gente um debate sobre a educação inclusiva no ensino superior. Então, a intenção aqui é a gente conseguir, né, pautar esse debate juntamente com instâncias da própria universidade e também externas à universidade, para que a gente tenha, né, um ensino inclusivo garantido para todas, todos e todes. Então, gostaria de convidar o deputado Fábio Félix para dar uma palavrinha para a gente aqui na mesa, já agradecendo demais a presença aqui. Pessoal, bom dia. Primeiro, agradecer o convite para estar com vocês aqui, dizer que para nós esse debate é um debate importantíssimo, além de ser um debate urgente. A gente, nessa legislatura, na Câmara Legislativa, decidimos iniciar a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Inclusiva, depois de uma série de demandas que a gente tem recebido da sociedade civil organizada e também de familiares, pessoas autistas, profissionais da educação que não aguentam mais o descaso com a temática. Então, acho que isso é algo importante de se pautar, porque muitos dos movimentos políticos decisivos da história institucional, digamos, ele acontece depois da organização da sociedade civil, da mobilização das pessoas para transformar a realidade. E esse é um tema que me toca muito, especialmente quando a gente fala da educação, da escola, porque a gente precisa construir uma escola capaz de discutir e lidar com a diversidade. E a diversidade, ela tem muitas dimensões, como a nossa representante aqui da área de direitos humanos da universidade disse. E eu vivenciei na escola uma série de dificuldades na minha infância e na minha adolescência por conta da falta de políticas de promoção e proteção à diversidade. Mesmo que essas diversidades sejam múltiplas, sejam diferentes e tenham instrumentos diferentes para intervenção, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da instituição escola, a inclusão ela é um projeto que nós precisamos pensar de forma global. Então não há que se fragmentar na discussão da inclusão. Pensar a inclusão é pensar a inclusão de todos e todas no contexto escolar, no contexto institucional, no contexto das políticas públicas, e pensar a inclusão das mais diversas diferenças de comportamento humano e condição humana. E a gente sabe que a escola hoje não é um espaço, infelizmente, pela forma que muitas vezes a educação é concebida, especialmente gerida, não é um espaço de acolhimento. A gente tem, no caso da educação básica no Distrito Federal, uma série de problemas estruturais que a gente vem combatendo. Porque assim como a gente tem adultos autistas, eu acho que essa é a provocação que nos chama a discutir a inclusão na universidade, nós temos crianças e adolescentes autistas que se tornam adultos autistas. Então, pensar a educação inclusiva na universidade é fundamentalmente pensar a educação inclusiva desde sempre. É pensar a capacidade pedagógica de intervenção na escola, na educação, antes, num contexto anterior, para que a gente possa ter inclusão também no âmbito universitário. Então, acho que esse é um ciclo que a gente precisa pensar como um todo e a gente também não pode percebê-lo de forma fragmentada. A gente tem problemas estruturais, a gente tem a falta de monitores, a gente tem a falta de estrutura, a gente tem a falta de formação,
a gente tem ausências. E toda vez que a gente fala em educação inclusiva, a gente fala necessariamente de ausências. A gente fala da ausência do Estado na reflexão sobre esse tema. A gente fala na ausência das famílias, especialmente dos pais, porque nesse contexto são as mães que cumprem um papel fundamental, e a gente percebe isso ouvindo os relatos na Frente Parlamentar de Educação Inclusiva, o relato das mães que acabam abrindo mão muito da sua autonomia, da sua história, para fazer a condução de processos relacionados às neurodiversidades, né, e enfrentamentos no âmbito da educação, da escola. Então, eu acho que refletir sobre essas ausências nesse momento é muito importante para que a gente possa provocar o Estado a que a gente melhore e tenha políticas públicas. E eu acho que o primeiro passo sempre é a visibilidade. Dar visibilidade para as questões é fundamental. Ontem eu tive uma discussão lá na Câmara Legislativa sobre a questão LGBT, uma questão diferente, é um tema diferente, mas que, no meu ponto de vista, entra nesse escopo da discussão das diversidades, até porque, quando a gente fala em direitos humanos e quando a gente fala em inclusão, a gente fala em interseccionalidades, a gente fala em dimensões de opressão que muitas vezes são otimizadas, né? Porque a opressão também é uma tecnologia que ela é pensada, ela é planejada e às vezes ela é otimizada. E as dimensões dessa opressão, elas são calculadas. Então, quando a pessoa é LGBT, é neurodiversa, é negra, essa dimensão da opressão, ela se amplia num grau muito grande. Então, é importante pensar isso de forma geral. E aí, nessa discussão, uma outra pessoa da Câmara me dizia: mas é que o que eu não gosto, eu respeito a pauta LGBT, eu não gosto da visibilidade, eu não gosto da promoção. Mas é justamente a visibilidade que nos tira do lugar da vergonha e nos coloca numa possibilidade de luta por cidadania, por acesso a direitos. E eu vejo isso como parte, né, assim, primeiro, essa reflexão equivocada, infelizmente, desequivocada para dizer o mínimo, ela é parte de um processo que nós vamos ter que enfrentar em muitas temáticas na sociedade. E segundo, que eu vejo que é um papel nosso, estratégico do ponto de vista político, trazer visibilidade para essa questão. Porque tem muita gente, inclusive muita gente séria, que a gente convive, que a gente gosta, que a gente respeita academicamente, que a gente respeita politicamente, que ainda não entendeu a importância dessa agenda política. Então eu acho que a visibilidade é fundamental. E aí o papel da Frente Parlamentar em defesa da educação inclusiva, ele é primeiramente de trazer visibilidade para a temática, porque já tem muita gente refletindo sobre isso também, já tem muita gente formulando sobre isso, já tem muita gente que tem estudos importantes, diagnósticos importantes sobre a temática e que precisam de visibilidade. E tem caminhos simples, existem caminhos fáceis nas políticas públicas para você amenizar a ausência do acolhimento, para você amenizar, muitas vezes, o espaço de violência que ainda acontece no ambiente escolar, no ambiente universitário. Então, medidas simples que podem ser tomadas se a gente tem visibilidade, se a gente tem um mínimo de reflexão, se a gente tem a possibilidade de discutir esse tema nos espaços das políticas públicas, nesse contexto, na universidade, mas também na educação básica. No caso, a Frente Parlamentar surgiu muito por essa provocação na Secretaria de Educação. A falta de monitores, acho que a maioria daqui sabe, mas a gente tem hoje quem faz o acompanhamento das pessoas com deficiência em geral na Secretaria de Educação, são os educadores voluntários. Imagina pessoas que ganham, agora acho que é R$40, mas era R$30 ano passado, por dia, não paga nem a marmita para trabalhar, sem qualquer qualificação, formação e orientação, nem aquela orientação cotidiana de como você conduz um processo. E essas pessoas são jogadas nas escolas públicas e há uma cobrança de que haja um atendimento qualificado. E hoje, a gente não vive sem elas. Então, não vivemos sem elas na educação. Ao mesmo tempo que é uma contradição enorme tê-las naquela condição.
colaborando na educação pública. Então, essa foi uma das principais provocações na legislatura passada que nos trouxe até aqui. Entre outras, o não reconhecimento das pessoas autistas adultas, né? O preconceito enorme, o não reconhecimento da sua condição de autismo como condição, como deficiência, primeiro do ponto de vista da legislação, não deficiência como vitimização, mas deficiência como acesso ao seu direito e aos seus direitos previstos numa série de leis já aprovadas e consolidadas nesse país, né? Inclusive distritais e federais. Então é esse reconhecimento que as pessoas autistas buscam e lutam. Então a gente faz essa luta no âmbito do serviço público, porque esse reconhecimento é negado reiteradamente às pessoas autistas, e o não reconhecimento das pessoas autistas, adultas, é uma tentativa de invisibilizar, de marginalizar, de ampliar preconceito, discriminação, não garantir o acesso aos seus direitos, né? Colocá-las num lugar de culpabilização sobre sua condição, como se sua condição não fosse uma condição de autismo, mas sua condição fosse uma condição de escolha, né? De desleixo com a realidade, com o convívio social, como se fosse uma condição de socialização autopromovida. O que não é o caso. Por isso a reflexão e a visibilidade são fundamentais, e a gente precisa ocupar os espaços legislativos também para trazer essa reflexão. A Frente Parlamentar acabou de começar a funcionar. Então a gente está hoje basicamente apresentando ela para vocês. A Frente Parlamentar em Defesa da Educação Inclusiva teve o seu lançamento e já teve algumas ações que foram importantes para a gente poder iniciar essa discussão. A gente conseguiu fazer um diálogo com o Ministério Público, a Promotoria de Educação do Distrito Federal, que eu acho que é uma parceira e pode ser uma parceira da universidade também nessa reflexão aqui nesse contexto. Hoje nós temos 2 promotores nessa área na promotoria que tem, acho que, se dedicado e que tem uma reflexão sobre o tema. Então acho que podem ser aliados, né? Houve uma mudança na promotoria, então são pessoas que podem ser aliadas dessa pauta, né? E nos ajudar a pensar políticas públicas. A gente teve uma reunião também com as representações da Secretaria de Educação, essa talvez não tão produtiva como gostaríamos, mas também necessária, e vão ser necessárias repetidas reuniões para que a gente possa fazer essa discussão e trazer as demandas e reflexões sobre esse tema. Então a gente começou a trabalhar agora, fizemos também uma roda de vivências na Câmara Legislativa de pessoas com deficiência, também para entender as diferentes vivências. Foi uma roda basicamente também, acho que a maioria das pessoas eram autistas e trouxeram um pouco das suas reflexões, mas foi uma roda importantíssima também, para que a gente possa, a partir dessa escuta um pouco mais qualificada, ajudar e colaborar nesse processo de produção de políticas públicas nessa área de reflexão em quais são as dimensões do poder público a gente precisa fazer as incidências mais emergenciais. Então a gente está atacando em muitas frentes, né? Então o lançamento da Frente Parlamentar, a parceria com o Ministério Público do Distrito Federal, a construção de uma agenda para o ano, uma agenda de trabalho da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Inclusiva. Eu estou começando agora o 5º ano na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, então essa é uma pauta que foi provocada a partir de uma reflexão e na concepção da defesa dos direitos humanos. Então acho que é importante reforçar isso, justamente porque eu acho que isso reforça também essa dimensão global e interseccional da leitura que nós fazemos desse tema, e não uma leitura focalizada, individualizante da questão, mas essa leitura totalizante que nos ajuda, inclusive, a enfrentar esse problema correlacionado a essa questão, correlacionada a outras questões. O problema é justamente a ausência da política pública no Estado e as ausências que a gente precisa enfrentar no cotidiano. E eu acho que a gente pode, a partir dessa participação hoje, estreitar laços com essa discussão no âmbito universitário, que eu acho que até aqui ainda, para nós, é mais incipiente. Eu acho que a gente tem feito essa reflexão mais em nível da educação básica e não do ensino superior. Eu acho que seria produtivo para nós também a Frente Parlamentar ter a participação de vocês para que a gente possa colaborar junto. A gente tem aqui hoje a Queca, Wagner e o Wesley, que estão lá na Câmara Legislativa e estão atuando justamente nessa pauta, na coordenação da Frente Parlamentar de Defesa da Educação Inclusiva, no diálogo dessa frente.
E, enfim, para a gente poder também trocar, fazer essa rede, né? Trocar informações sobre o tema. E o nosso mandato e a frente parlamentar, que a gente vai batalhar muito para ela funcionar, para ela trazer resultados para a cidade, estão aí à disposição de todo mundo. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Nós te agradecemos, deputado, foi muito bom entender melhor como é que está funcionando. Antes de você sair, só um minutinho, eu queria abrir para algumas perguntas, se alguém tiver. Também já convidando as outras convidadas a comporem a mesa, né? A professora Sinara Pollon, da DAS, Diretoria de Acessibilidade, e também a Adriana Reis, representando o Instituto Lagarta Vira Pupa, se já quiserem ir se juntando à mesa. E aí, queria abrir essas perguntas para o deputado. Na verdade, não é exatamente uma pergunta minha, mas um comentário e um pedido, né? Que é uma pauta que a gente levanta muito aqui no Núcleo de Autismo e Neurodiversidade também, que é também a questão da formação de professores, né? Essa questão dos monitores que o deputado levantou aqui é super importante, porque é isso mesmo, né? Você tem um educador social voluntário que não tem nem estabilidade, é um contrato temporário de alguém que nem tem qualificação para fazer o que está fazendo lá, com muito boa vontade e ajuda dos professores, eles acabam muitas vezes fazendo um bom trabalho, mas muitas vezes não também, né? Mas me preocupa especificamente essa questão da formação de professores, que começa aqui dentro da universidade também, né? Então, preparar as pessoas que vão estar um dia na sala de aula com educação inclusiva é fundamental para todas as licenciaturas, né? A realidade que a gente tem na UNB hoje é que existe para o curso de pedagogia, mas o pessoal da pedagogia vai dar aula para o ensino infantil e para o Fundamental 1. Já no Fundamental 2 e no médio e no superior vão ser pessoas de outras licenciaturas, das suas respectivas áreas. E essas pessoas não estão tendo nenhum tipo de formação nesse sentido. Então isso também é preocupante e acho que é algo que precisa ser levantado também pela frente parlamentar. Então deixo esse comentário. Vou passar aqui o microfone para a Júlia, que vai estar nos auxiliando aqui com as perguntas. Já tenho 3 pessoas aqui com a mão levantada, 4 pessoas, meu Deus. Temos que deixar o deputado embora também, tá, gente? Mas eu vou pedir para a Júlia ir passando os microfones assim que ele... Ah, sim. Vamos dar mais uns 5 minutinhos aí para responder as perguntas todas. Vamos fazer logo todas as perguntas e aí, de repente, o deputado responde tudo de uma vez, pode ser? Obrigado. Então, primeiro você já seu nome, depois você depois a gente vai lá. Porque o microfone chega até vocês. Bom dia, pessoal. Primeiro, parabenizar essa iniciativa da Universidade de Brasília, que é tão louvável. Vou me apresentar. Sou Marcela Machado, eu sou coordenadora de pesquisas lá no IPDF, antiga Codeplan, na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais. Então, a gente já vem de uma longa caminhada fazendo pesquisas sobre pessoas, né, com transtorno do espectro autista, pessoas com síndrome de Down, pessoas que também, né, têm epilepsia. Então, nós temos essa familiaridade com a temática e procuramos nos ambientar e entender ainda mais quais são essas necessidades dessas pessoas para direcionar, né, enquanto instituto de pesquisa, fazer políticas mais orientadas que possam subsidiar o governo do Distrito Federal e os parlamentares para fazer essas políticas mais orientadas e direcionadas para essas pessoas. Parabenizar o deputado Fábio Félix, né? Vossa Excelência destinou uma emenda parlamentar para a gente fazer uma pesquisa sobre educação inclusiva. É por isso que nós estamos aqui hoje também, para entender, para além da pesquisa, né, de todo o levantamento documental, toda a sondagem que a gente fez em âmbito de DF, em âmbito de Brasil, entender quais são as necessidades ainda dentro desse debate para deixar esse projeto que vai ser apresentado brevemente para o deputado mais redondo. Então, o meu papel aqui é só para reforçar a importância desses diálogos, né, nesse âmbito institucional, principalmente da Universidade de Brasília. Eu também, como professora voluntária aqui da universidade, vejo a preocupação da universidade, né, em nos comunicar sobre os alunos que têm necessidades, né, especiais, principalmente TDAH ou alguma
necessidade especial. E eu também sinto falta disso, professora, de que existe, né, a gente se preocupa em informar que existem esses alunos, que eles têm necessidades especiais, mas que às vezes falta um preparo desse professor para lidar com esse público. Então a minha fala hoje não é uma pergunta, é só parabenizar a iniciativa e agradecer ao deputado Fábio Félix pela destinação da emenda à nossa diretoria e ao PDF Codepon. Obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Queria agradecer a presença do deputado. Vou me apresentar. Meu nome é Cândida, eu sou professora aqui da Faculdade de Educação. Minha formação é na psicologia, mas eu estou agora justamente na área de educação inclusiva, juntamente com a Sinara. E gostaria de agradecer a sua fala e dizer que sim, estamos atentos a essa discussão da formação de professores, né? E aí estamos já num diálogo também com a DACES, para a gente justamente pensar essa questão que se por um lado a gente precisa daquele professor especialista, a gente também precisa fomentar esse olhar para a diversidade e deixar esses professores não só, né, os professores ali que são os que estão sendo formados em pedagogia, mas os professores também, né, dos outros níveis, inclusive do nível superior, abertos e preparados pedagogicamente, né, para lidar com a diversidade. Então, queria me apresentar, dizer que eu estou à disposição também e agradecer porque o nosso trabalho tem sido também justamente nesse sentido. E agradecer também a parceria com a Sinara. Olá, bom dia. Meu nome é Amanda Pascoal, eu também sou autista e eu formei aqui em licenciatura em artes visuais em 2021. E eu vou acrescentar todos os comentários sobre a formação de professores, sobre um pouco da minha experiência que eu passei aqui. Porque quando eu estava cursando, eu comecei meu ativismo enquanto estava estudando aqui na UNB. E eu procurando as disciplinas que daria alguma coisa sobre educação inclusiva. Eu tive uma optativa, que era Educando com Necessidades Especiais, e aí no meio do curso se tornou obrigatório o Libras 1. E é isso. Foi tudo que eu tive para aprender a lidar com todas as deficiências que existem. Obviamente não é o suficiente, obviamente não é o ideal. E sendo uma disciplina só e optativa, alunos podem simplesmente passar sem nem querer ver nada sobre educação inclusiva. Eu acho que a gente precisa dessa mudança, né? Inclusive agora eu fico lembrando, tanto nas outras disciplinas em relação à pedagogia, tanto de absurdos que eu ouvi, que eu adoraria poder voltar lá atrás e dizer, não é isso, não, gente, por favor. Então eu acho que tem que ser muito mudado, assim, eu acho que na base, inclusive, da formação dos nossos professores. Obrigada. Mais alguém? Mas assim, fala, pode falar. Olá, meu nome é Lucas, eu sou autista, fui diagnosticado ano passado e eu também vou falar algo além do autismo aqui, porque a gente se fala muito sobre autismo, mas eu quero também trazer um pouco a questão da superdotação. Muitas pessoas não têm conhecimento real do que é, acham que são pessoas muito inteligentes e tal, e só isso. E vem com muitos problemas associados e, inclusive, grande parte dessas pessoas são autistas também. Estima-se que em média 25% dessas pessoas são autistas. E eu acho que é muito necessário também conversar sobre a inclusão dessas pessoas superdotadas autistas, porque hoje a gente tem superdotados cerca de 25 mil pessoas identificadas, quando a gente tem uma realidade de mais ou menos 2 milhões de pessoas identificadas, que é a estimativa no Brasil, né? E a gente precisa também dar voz a essa diversidade também, né, que existe. E então, não sei se
existe alguma política pública, alguma coisa já sendo desenvolvida ou falada, né, sobre esse assunto, mas eu queria trazer também porque eu acho que é bem importante. Obrigado. Bom dia, na verdade. Eu sou Julia Vale, faço parte da construção do Núcleo Autismo da Universidade da UNB, e eu queria fazer uma pergunta, acho que para o geral, para vocês três, exatamente perguntar como está sendo o avanço em relação às pautas de inclusão no nível legislativo, de leis e minutas e todas as outras palavras que conhecemos nesse nível burocrático, e em relação à inserção de pautas relacionadas ao ensino superior, como já foi falado tanto diversas pessoas aqui pela gente também ontem, porque a gente sabe que realmente a pauta é ensino básico, exatamente pela pedagogia e outros fatores, e a gente sabe que isso tem que ser desenvolvido no ensino superior. Então, se vocês têm algum planejamento no geral para desenvolver isso de forma que realmente seja permanente, de forma de ter certeza que isso vai ser implementado, não só no UNB, mas também no nível nacional, em relação a isso. Bom dia, sou a Luísa, e na verdade o que eu queria saber nessas questões das políticas, principalmente emergenciais, da inclusão, uma coisa que eu vejo que também é super emergente, eu não sei se está na pauta, como que vai ser, é de uma questão se tem como fazer algum horário diferenciado, que eu vi já tem algumas cidades fazendo sobre isso em relação a shoppings e mercados principalmente, para também ter essa inclusão com luz baixa, sem música, menos gente, para poder também incluir as pessoas neurodivergentes dentro desses ambientes que são inclusive necessidades básicas, né, como ter comida, enfim, comprar roupa, e também na própria inclusão da cultura, que a gente sabe que já é um pouco mais delicado, mas que eu também tenho certeza que está na pauta de emergência. Era isso que eu queria saber. Obrigada. Vou encerrar aqui as perguntas por enquanto e devolver a palavra para o deputado Fábio Félix e as demais convidadas da mesa, caso queiram comentar também. Pessoal, primeiro agradecer aí as palavras, as reflexões, que eu acho que vão colaborar muito para o processo que a gente quer construir, né? Não é uma... Acho que as pautas que a gente atua, eu atuo em muitas pautas do Poder Legislativo e elas geralmente não são pautas rápidas, não são pautas de soluções na velocidade com que a gente gostaria, porque a gente precisa, na verdade, confrontar ainda amplos segmentos da sociedade no convencimento da importância dessas pautas. Então é sempre uma luta. E eu, antes de começar a falar, eu acho que a representante da Secretaria de Direitos Humanos da UNB, acho que é a secretaria, né? Ela dizia que a gente precisa se organizar coletivamente. Eu acho que a existência de núcleos, a existência de grupos de pesquisa, de projetos de extensão, eu acho que são fundamentais, porque essa organização política ela tem uma capacidade de trazer para a gente, além da reflexão, eu acho que de fortalecer politicamente a pauta, o nosso grupo. Então essa interação, e ela disse isso, com o movimento estudantil, com outras dimensões, outras camadas da universidade, acho que é uma interação importante de fortalecimento, até porque são pautas de solução a médio e longo prazo. Sobre a questão da formação continuada, eu acho que tem pelo menos 2 órgãos que a gente precisa dialogar. Um deles está aqui, que é o Instituto de Pesquisa do Distrito Federal. A ideia da emenda justamente é uma ideia de uma reflexão de mais longo prazo, né, que possa trazer para nós um diagnóstico sobre a situação, o que tem sido feito, o que não tem sido feito. E a gente tem um outro órgão que a gente precisa dialogar para falar de formação continuada dos nossos profissionais, que é a EAP. Então, assim, a gente tem uma escola de aperfeiçoamento para as educadoras e educadores e a gente precisa transformar essa escola também num espaço com capacidade de incidir nesse tema. Então, acho que a Frente Parlamentar tem esse desafio de chamar a EAP para conversar. Acho que a gente podia fazer, inclusive, uma reunião chamando aí os grupos de pesquisa, professoras, professores, representantes da sociedade civil, lá na EAP, a equipe da EAP, ouvir o extrato do que eles têm e o que tem nesse tema e fazer uma demanda, acho que mais robusta, sobre o que tem sido feito e o que pode ser feito para a formação de todos os profissionais do ambiente pedagógico. Então, acho que isso é um elemento importante. Algo que eu pensei aqui eu imagino que existam, pelo que já foi falado aqui, existem disciplinas mais generalistas do ponto de vista da deficiência, que são disciplinas obrigatórias. A gente sabe que a Faculdade de Educação é uma oferta de disciplinas de serviço para a universidade inteira, e são disciplinas importantes, porque estão na formação de quem está lá na matemática, na física, na química e muitas outras áreas. E por que não
uma disciplina de serviço, mesmo que fosse optativa no primeiro momento, mas que tratasse desse tema. Eu estou falando isso, já não existe uma, né, de serviço, porque às vezes já existe uma, e aí vocês podem me corrigir, mas eu acho que seria super importante, né, porque de existir a oferta, mesmo que a gente não vai alcançar todo mundo, não vai conseguir transformar essa disciplina obrigatória agora, dando o primeiro passo, mas ela já vai estar lá na oferta todo semestre. Eu sei também que é uma luta para o professor ou da professora que tem que dar todas obrigatórias e aí ainda adicionar uma disciplina na carga horária que muitas vezes não vai ser considerada pelos colegas do colegiado como parte da divisão de responsabilidade do curso, mas eu acho que é um projeto de se pensar, né? Uma disciplina maior de serviço para a universidade inteira. Eu lembro que quando eu estava na UNB, a professora Dirce, que era de CEAN, fundou a disciplina de criança e adolescente, né? Ela foi diretora de CEAN, né? Ela refundou, né? A disciplina de criança e adolescente no CEAN. Ela foi muito importante, porque era uma disciplina módulo livre de 2 créditos, que era para a universidade inteira para discutir política pública da criança e adolescente. Então, isso depois foi se aperfeiçoando, mas ela era uma disciplina para tratar de temas que a gente também não tratava naquele momento na universidade da forma necessária. Então, eu acho que é uma sugestão, imagino que já tem iniciativas, então eu estou falando aqui só como, né, como uma proposta, né, para a gente ir pensando a médio prazo o que pode ser feito. Sobre a questão das altas habilidades, eu inclusive sugiro até, depois que o Wesley quer que a gente possa dialogar para poder pensar como traz esse debate para frente, para as nossas rodas de escuta. Eu acho que é uma questão importante, né, que você falou, os superdotados é o debate que a Secretaria de Educação tem projeto para isso, né, acho que são salas de altas habilidades, salas de recursos de altas habilidades. Eu não sei se seria leviano de dizer se são projetos assim, exitosos, sabe? Que tem, não posso fazer uma avaliação desses projetos, mas eu sei que existem projetos, o que eles chamam de salas de altas habilidades em algumas escolas, e os polos são uma espécie de polos de altas habilidades, né? São várias escolas e os estudantes vão para essas salas de altas habilidades nas regionais. Então, eu acho que é importante a gente trazer essa discussão para a frente parlamentar, para a gente poder decidir o que tem que melhorar, o que tem que mudar, como é que a gente pode colocar isso no diagnóstico do Instituto de Pesquisa, né? Eu acho que pensar isso na frente parlamentar. Sobre legislação. Incluir dentro do ensino superior. E trazer para o ensino superior. Sobre a questão da legislação, eu acho que acho que foi tocado aqui também, a gente tem bastante legislação, em nível distrital e em nível federal. Eu acho que a gente precisa de aperfeiçoamentos, talvez precisamos de leis. Eu acho que essa proposta feita sobre utilização de certos espaços comerciais e de uso comum, né, com horários específicos, isso teria que ser uma legislação, né? Eu acho que esse tipo de coisa é possível que seja feito, para a gente poder pensar também a partir da frente. É um projeto de lei que pode ser construído, inclusive dialogado com os segmentos, né, para que de fato possa se concretizar, porque não adianta só a gente escrever, a gente tem muita letra da lei morta, mas dialogar com esses setores para poder abrir esses espaços nesses momentos específicos. Mas eu acho que o nosso grande gargalo não é lei ou legislação, porque eu acho que a gente já tem muita coisa. Eu acho que o nosso gargalo é a aplicação dela, é a luta para a concretização da legislação em geral, não essas específicas, essas propostas específicas. Aí nessa questão também, uma coisa que eu vejo que você falou muito de lei morta e tal, por exemplo, o cão de assistência, né? A gente sabe que o cão ele está liberado para pessoas com deficiência visual, mas se a gente for olhar a lei e juntar as leis, dá para o cão de assistência entrar também nos setores comerciais. E já foi ampliado já. A Câmara, inclusive, aprovou, no ano retrasado, uma lei que ampliou, depois do caso que a gente viu no metrô, né, de não permissão da entrada do caso do Arthur, e aí a gente ampliou, a Câmara fez uma modificação na lei que ampliou a concepção não só para os cegos, para as pessoas cegas, mas ampliou para outras pessoas também. E aí, quando não é cumprido, assim, não teria como então talvez um projeto para criação, para quem a gente pode procurar para conseguir... Não, isso já existe. Então, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o Ministério Público, a Ouvidoria, a Defensoria Pública, são órgãos que podem a reclamação ser feita imediatamente. O Arthur, inclusive, teve problemas posteriores no metrô novamente, teve problema em ônibus, e esses órgãos foram acionados, tiveram que responder. Então, aí, hoje ele tem até uma carteirinha específica, né, porque foi uma demanda dele para não passar por esses processos, e ele mesmo assim passa por esses processos de forma recorrente, né? Então, já o que foi regularizado como lei aqui no Distrito Federal, mas a Frente Parlamentar é justamente esse espaço também para, não só a frente, né? Qualquer proposta
E aí, a professora disse que tem 5, né? 5 professores que tratam disso. Cândida, somos eu, você, Fátima, Cristina, Na educação? Edeilce, que está afastada para pós-doc, e a professora Liege, somos 6. 6. Então, 6 professoras, um grupo de pesquisa, outras áreas do conhecimento que não só a educação. Então, a gente está super aberto a qualquer proposição, proposta, porque tem muitas propostas que são simples, né? Uma alteração, uma emenda, é um projeto de lei novo que você apresenta e que tem uma capacidade de incidir naquele tema. Então, a gente está muito à disposição para construir junto e fazer a coisa andar. É isso, gente. Obrigado aí pela oportunidade, pela possibilidade de estar com vocês aqui, trazendo algumas reflexões, ainda que embrionárias, né, sobre essa discussão e o lançamento da nossa frente. Beleza. Agradecemos imensamente a presença do deputado aqui. Espero que foi bastante esclarecedor, né, para a gente entender em que pé que está. E vamos tentar trabalhar junto, né? Aproveitar essa abertura que o mandato do deputado dá para a gente chegar e cobrar mesmo e conversar mesmo, né? Para a gente avançar nessas questões. Então, muito obrigada, deputado. Vamos seguir aí no diálogo.